Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amores. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja hoje sempre conosco. Mais uma semana que a gente inicia, né? Na realidade, a semana iniciou ontem, domingo, dia 13 de outubro. E hoje, segunda-feira, 14 de outubro. É um dia muito auspicioso para a gente realizar a nossa oração da semana, realizar a nossa reflexão da semana, tá certo? Tô aqui com a Bíblia na mão, ó, pra gente poder ler um salmo, tá? Senti eu mesma, já venho orando e refletindo nesse salmo há alguns dias. E senti de partilhar hoje com vocês, é o Salmo 97, tá? A vitória de Deus é justa. Cantem para Deus um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua direita e seu braço santo lhe deram a vitória. Javé fez conhecer sua vitória, revelou sua justiça às nações. Lembrou-se do seu amor e fidelidade em favor da casa de Israel. Os confins da terra contemplaram a vitória do nosso Deus. Terra inteira aclame a Javé e dê gritos de alegria. Toquem para Javé com a harpa e o som dos instrumentos, com trombetas e o som da corneta. Aclamem o rei Javé, estronde o mar e o que ele contém, o mundo e seus habitantes. Batam palmas os rios todos e as montanhas gritem de alegria diante de Deus, pois ele vem para governar a terra. Ele governará o mundo com justiça e os povos com retidão. Esse salmo ele fala, né, a respeito da vitória de Deus e dessa vitória ser justa. E ele é um salmo de louvor, né, um cântico de louvor a Deus. Nesses momentos, nesses períodos apocalípticos os quais estamos atravessando, todo louvor, toda honra se faz necessária, né? A Deus, ao Criador, e todo reconhecimento do seu poder, da sua potência, né? Então é um cântico de louvor, onde a gente agradece, louva, reconhece o tamanho da potência de Deus e também evoca, né? Evoca esse Deus, que ele possa verdadeiramente retornar e retomar os prumos da terra, para que a gente possa viver, né, a terra prometida, para que a gente possa ter de volta o nosso paraíso, o nosso jardim do Éden. Então, estou confiante na transição planetária, estou confiante em tudo que está sendo desenrolado aí, mas quero trazer para vocês, né, essa perspectiva de que a gente busque fazer a nossa parte enquanto buscadores da verdade, né? Enquanto buscadores da nossa verdade, da verdade maior. Então, que a gente possa ter a sabedoria, né? Que a gente possa ter o discernimento, que a gente possa ter a clareza para poder trilhar realmente o caminho que nos conduz à nossa evolução, que nos conduz à nossa ascensão. Que a gente possa fazer sempre as escolhas mais assertivas para a nossa vida, né? É o meu desejo, é a minha oração para essa semana. Que a gente tenha calma, tenha tranquilidade, tenha paciência para compreender que existe um tempo certo para tudo aqui nessa terra, né? E que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão do grande Criador de todas as coisas, do arquiteto do universo. Eu gosto de falar e estou sempre repetindo que tudo, né, é milimetricamente orquestrado. E muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que a gente não entende, que a gente não compreende
Coisas boas, outras ruins. Muitas vezes não acontecem coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido, que a gente espera que aconteça e aí a coisa nunca chega. E a gente tem um olhar, a gente sempre tem uma visão, a gente sempre tem um julgamento sobre aquilo. E a gente sempre tende a olhar no extremo da coisa. Ah, isso foi bom, ah, isso foi ruim, ah, isso tá certo, ah, isso tá errado, ah, isso é luz, ah, isso é sombra. E a gente nunca busca, de fato, de ter uma sabedoria de equilíbrio, né? De tentar não ir para os extremos, de tentar não ir para os próprios julgamentos, né? Para que julgar? Para que deter uma opinião sobre tudo, né? Então, poxa, será que realmente eu tenho que opinar sobre tudo? Nossa, será que realmente eu tenho que estar o tempo todo caracterizando as coisas? Será que eu tenho que estar caracterizando as coisas o tempo todo? Será que eu tenho que estar realmente catalogando isso é bom, isso é ruim, isso é presta, isso não presta, isso... Aqui eu quero deixar de sugestão para vocês durante essa semana que a gente possa realmente observar, porque eu tenho observado muito isso em mim, e nessa semana eu quero sugerir que vocês façam o mesmo, e quero sugerir que a gente possa afirmar esse intento da egrégora, porque sempre fortalece, né? Então aqui eu tô fazendo, mas eu tô fazendo sozinha, mas quando eu faço com vocês, quando vocês fazem comigo, a gente se torna muito mais forte, né? E a gente consegue expandir muito mais dentro desse estudo, porque esse é um autoestudo, né? E está correlacionado ao nosso autoconhecimento e ao nosso autodesenvolvimento. Então, que a gente possa ter essa sabedoria do olhar e perceber quando existe verdadeiramente uma necessidade de se estudar aquilo, de se caracterizar aquilo, de se catalogar aquilo, ou quando não. Porque o que eu tenho percebido com a minha experiência individual é que eu estou perdendo muito tempo, muita energia com coisas muito pequenas. Eu estou perdendo muito tempo, eu estou perdendo muita energia, muito ectoplasma. Muitas vezes dispersando a minha energia com pensamentos, com palavras, com ações que, na realidade, se eu poupasse essas palavras, esses pensamentos, essas ações, aquela situação em específico, ela iria se desenrolar naturalmente e tudo que fosse de chegar para mim, tudo que tivesse que ser mostrado para mim, tudo que tivesse que ser revelado para mim, chegaria, seria mostrado, seria revelado mais cedo ou mais tarde no tempo divino, sabe? Vou dar um exemplo para você, se você não está entendendo o que é que eu estou falando, mas eu creio que todo mundo que está aqui já pegou o fio da meada. Às vezes você, sei lá, você quer fazer uma coisa e aí você não tem certeza se você deveria mesmo fazer aquela coisa, porque uma parte de você deseja aquilo, mas outra parte de você diz não para aquilo, tá? Normal. Isso acontece muito na vida da gente. E aí você fica aqui no meio do caminho sem saber para que lado você vai, sem saber se realmente você vai, se você fica. E aí você fica o dia inteiro, passa tempo ali, pega o seu tempo e dedica a ficar pensando demais naquilo, naquele impasse. Vou, não vou, faço, não faço, fico, não fico, saio, entro, não... E isso consome você, isso consome a sua energia vital, sabe? Isso te coloca num estado de confusão mental, isso te coloca num estado de agitação interna. E aí você não consegue se acalmar, você não consegue se equilibrar, você não consegue se centrar. E o indivíduo, quando ele não está no centro, ele acaba ficando suscetível, vulnerável a todo e qualquer tipo de interferência externa, porque você está ali solto. Quando a gente está centrado, a gente está aterrado, a gente está conectado, a gente está firmado, tá? Centramento, gente, é sinônimo de sustentação. Centramento é sinônimo de ancoramento, é sinônimo de fortalecimento.
tá? Então, quando você consegue permanecer, quanto mais você conseguir permanecer centrado, melhor para você. Porque menos você vai sofrer os ataques e as interferências externas, seja de pessoas, de situações, né? Seja lá do que for. Então, assim, o recado para essa semana, em resumo da ópera, é: não gaste muita energia, não perca muito tempo com coisas que estão fora do seu controle, tá? Confie, entregue, aceite e agradeça tudo o que chega para você. Tanto com as experiências positivas, quanto com as experiências negativas, porque isso é só um ponto de vista, isso é só um ângulo, isso é só a sua forma de olhar a respeito dessa situação. Se a gente pegar 10 pessoas e colocar cada uma delas para olhar essa mesma situação, cada uma delas vai olhar de um determinado ângulo, de um determinado ponto de vista, e cada uma delas vai expressar a sua própria opinião. Algumas delas vão julgar positivo, outras delas vão julgar negativo, né? Mas nunca vai haver um consenso a respeito daquilo, porque a verdade, ela na realidade é fragmentada. Então a verdade maior é única, é una. Só que nenhum ser humano encarnado tem acesso a essa verdade maior. Ele tem acesso apenas a fragmentos pequenininhos da verdade maior. Cada ser humano acessa um fragmento. É como se a vida fosse um grande quebra-cabeças, né? É como se cada situação que você vivencia na sua vida fosse um grande quebra-cabeças, tá? Desde as situações pequenas, cotidianas, rotineiras, aquilo ali também é um quebra-cabeça. Até aquelas situações maiores que você vive é outro quebra-cabeças. E aí o que é que a verdade maior seria? Esse grande quebra-cabeças completo, que você enxergaria com clareza e saberia exatamente onde fica cada peça, ok. Mas nenhum ser humano consegue acessar isso. E muitas vezes esse quebra-cabeça ele é todo desmontado, né? E aí você recebe algumas peças soltas daquilo que por mais que você tente encaixar, você não consegue. E aí eu tô aqui, eu recebo outras peças soltas, sua mãe recebe outra, seu irmão recebe outra, seu pai, e cada ser humano vai recebendo peças soltas desse quebra-cabeça, né? Por isso que a gente vive só, mas a gente também precisa do outro para viver, né? Porque somos seres humanos interdependentes, então ninguém dá conta de viver sozinho, ao mesmo tempo que é bom que a gente exercite essa vivência desse estado de solitude para que a gente cresça e amadureça. Mas é importante que a gente não queira ter a verdade absoluta sobre tudo, porque isso é algo que é inalcançável, tá? Isso é uma expectativa que se você cria, você vai estar sempre se frustrando. Porque vira e mexe, você vai se perceber errada ou equivocada em alguma questão. Vira e mexe, você vai perceber que a sua linha de raciocínio não estava tão afinada assim. Vira e mexe, você vai perceber que nem tudo é o que parece, que nem tudo que reluz é ouro, assim como nem tudo que tá extremamente sujo, inóspito, sabe? Cheio de crostras, não tem valor, porque por debaixo de uma sujidade, por debaixo de camadas e mais camadas de, digamos assim, de escuridão, né? De matéria densa e escura, habita ali dentro os diamantes. E aí, quando você precisa acessar essa potência e esse recurso de alto valor que é um diamante, você vai precisar pegar aquilo ali que você olhava e diria, nossa, não dou nada, isso aqui vou jogar no lixo muitas vezes, né? É assim com as nossas relações pessoais, às vezes a gente pega pessoas muito valorosas e taca no lixo porque essa pessoa ela tá envolvida numa camada de sujidade naquele momento, onde seria muito melhor e muito mais fácil se a gente pudesse pegar essa pessoa, trazer para perto e de alguma forma auxiliar ela no processo de lapidação, tá? Então assim, essa pessoa, ela precisa ser lapidada. Isso você pode estar se referindo tanto a pessoas quanto a situações, quanto a eventos da sua vida, tá? Então avalia direitinho
Quais são as situações, quais são os eventos que estão aqui revestidos de uma sujeira, de uma coisa escura, e que você precisa dar um foco e um olhar para aquilo e tentar de alguma forma lapidar isso, primeiro dentro de você, né? Buscando encontrar a verdadeira essência daquilo, buscando encontrar o verdadeiro valor daquilo que está muito escondido, tá? E depois, quem sabe, se você estiver se referindo a uma pessoa, a uma situação específica, ver o que você pode fazer para auxiliar essa pessoa, que ela também perceba o valor daquilo ali. Mas isso aqui não é impor nada a ninguém. Isso aqui não é exigir uma mudança do outro. Isso aqui não é impor uma ajuda ao outro, sabe? É ir com calma, com delicadeza. Apenas compreendendo, né? Que em tudo a gente pode encontrar beleza. Em todas as coisas a gente pode encontrar algo de valor ali contido. Independente se é feio, se é bonito, porque o feio e o bonito é só um ângulo, é só um ponto de vista. Então, o que pode ser feio pra mim hoje, porque é a minha verdade, pode ser bonito pra uma outra pessoa, porque ela já enxerga através de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. Entende? É isso, meus amores. Fiquem com essas reflexões, tá? E que a gente possa praticá-las, né? Não só ficar com isso no mental, mas que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia, para a nossa rotina e começar a fazer as pequenas alterações de acordo com o processo individual de cada um, visando sempre a nossa edificação, tá? Porque aqui a gente tá para isso, para buscar sempre nos edificar. Um beijo no coração de vocês. Eu desejo uma excelente semana para nós, tá bom? Até quarta-feira, às 20 horas, que a gente vai fazer o nosso estudo, o 3º capítulo do livro Transformando o Sofrimento em Alegria. Aguardo vocês na quarta. Cuidem-se, coloquem os banhos de ervas em dia, tá? Coloquem as meditações em dia, são importantes. E eu vou estar disponibilizando uma meditação para vocês essa semana. Beijo grande.